Vamos então resolver a ficha número 70 sobre problemas com unidades de medida de tempo. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos começar aqui pela primeira, que diz o seguinte: no dia 16 de janeiro de 2010, o Nuno pesquisou na internet, no site da TAP Portugal, os horários dos voos do avião do Porto para Lisboa. O Nuno precisava urgentemente chegar a Lisboa antes das 20 horas e chegou ao aeroporto do Porto 2 minutos depois do avião das 16 horas e 30 minutos ter partido. Consulta este horário e responde às seguintes questões. Pousa o vídeo para resolver o problema e eu depois mostro a solução. Vamos então. Diz então que o Nuno precisava urgentemente chegar a Lisboa antes das 20 horas e chegou ao aeroporto do Porto 2 minutos depois do avião das 16h30 minutos ter partido. Portanto, a que horas é que chegou o Nuno ao aeroporto? Se o Nuno chegou ao aeroporto 2 minutos depois das 16 horas e 30 minutos, então chegou ao aeroporto às 16 horas e 32 minutos. Temos aqui a adição de 16 horas e 30 minutos com 2 minutos. 0 mais 2 é 2, baixas o 3, 32 minutos é inferior a 60, portanto não há problema, baixa-se aqui o 16. São 16 horas e 32 minutos. Vamos então ver os horários dos restantes dois voos. Um dos voos seguintes parte às 18h30, tem uma duração de 43 minutos. Significa então que o avião parte às 18 horas e 30 minutos e chega a Lisboa às 18 horas e 73 minutos. Ora bem, 73 minutos, que são 30 mais 43, é superior a 60. Então nós temos que subtrair aqui 60 minutos, que é uma hora. Fica então 73 menos 60 dá 13 minutos. E estes 60 minutos converte-se numa hora e passa para as horas. Passa a ter então 18 mais 1, 19 horas. Portanto, o avião parte às 18h30 e chega a Lisboa às 19 horas e 13 minutos. Este é o segundo voo. O terceiro voo parte às 20 horas e 5 minutos. Como a sua duração é exatamente a mesma, 43 minutos, somamos aqui 5 mais 43 dá 48, como é inferior a 60, portanto não há nada a fazer, baixamos as horas, 20 horas e 48 minutos. Isto é, o avião levanta voo às 20 horas e 5 minutos, faz a viagem que dura 43 minutos e chega a Lisboa às 20 horas e 48. Vamos então ver as nossas questões. Já temos aqui as nossas indicações de partida e chegada dos aviões, a hora em que o Nuno chegou ao aeroporto e, portanto, vamos responder à primeira questão. A que horas terá partido do Porto para conseguir chegar a Lisboa antes das 20 horas? Ora bem, se o Nuno chegou ao aeroporto às 16 horas e 32, portanto, já tinha perdido este voo, este primeiro voo. Restavam-nos dois voos, o voo das 18h30 e o voo das 20 horas e 5 minutos. Ora bem, o voo das 18h30 chegaria a Lisboa às 19h13, que é antes das 20 horas. Portanto, este voo servia-lhe. O voo que parte às 20 horas e 5 minutos nunca chegará a Lisboa às 20 horas, não é? Porque já passou as 20 horas. Portanto, o único voo que serve o Hugo, de modo a que ele possa estar em Lisboa antes das 20 horas, é este segundo voo aqui. É o voo que parte às 18h30 minutos. Respondendo à questão, podemos dizer então que para chegar a Lisboa antes das 20 horas, partiu do Porto às 18h30 horas. Vamos à questão seguinte, que diz o seguinte: qual foi a porta de embarque? Portanto, o voo TAP que partiu às 18h30 partiu da porta de embarque número 35. Certo? O avião partiu a horas e demorou o tempo previsto a que horas chegou o Nuno a Lisboa. Já tínhamos calculado, não é? Se o avião partiu às 18h30, 18h30 mais 43 minutos vai dar 19 horas e 13 minutos. Resumindo, a que horas terá partido do Porto para conseguir chegar a Lisboa antes das 20 horas? Como o Nuno chegou ao aeroporto às 18 horas e 32 minutos, o único voo que lhe servia seria o voo que parte às 18h30, porque este voo chega a Lisboa antes das 20 horas. Qual foi a porta de embarque? Já vimos que foi a porta 35, que diz respeito ao voo que parte às 18h30. E finalmente a última questão: o voo que partiu às 18h30 chegou a Lisboa às 19 horas e 13 minutos. Isto é, 18h30 mais 43 minutos vai dar 19 horas e 13 minutos. Vamos então à segunda questão. O Tiago chegou à paragem do autocarro às 15 horas e 5 minutos, consultou o horário do autocarro e verificou que o autocarro, se estivesse a cumprir o horário, já teria passado há 5 minutos. A primeira questão que nos fazem aqui é a seguinte: a que horas teria passado o último autocarro? E sabendo que o autocarro passava de 20 em 20 minutos, a que horas terão passado os 3 autocarros seguintes? Pousa o vídeo para resolver a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver.
Imagina aqui uma paragem, o autocarro já passou há 5 minutos. Temos então que distinguir aqui dois instantes. Um instante posterior, que é a hora a que o Tiago chegou à paragem, que foi às 15h05, e o instante anterior, que é a passagem deste autocarro pela paragem. Como sabemos a diferença entre o instante posterior, que é 15h05, e o instante anterior, essa diferença é 5 minutos, então significa que o instante anterior será igual ao instante posterior menos a diferença. Ou seja, 15 horas menos 5 minutos, tirar 5 a 5 é 0, obtemos 15 horas. Podemos então resumir que o último autocarro teria passado às 15 horas. Segunda questão, sabendo que o autocarro passava de 20 em 20 minutos, a que horas terão passado os 3 autocarros seguintes? Sabemos então que este autocarro terá passado aqui na paragem às 15 horas. Se a cadência de passagem é de 20 em 20 minutos, isto é, se o desfazamento entre a passagem de um autocarro e o autocarro seguinte é de 20 minutos, nós temos que apenas que somar 15 horas mais 20 minutos, 0 minutos mais 20 dá 20, dá 15 horas e 20. Significa que o autocarro seguinte vai passar às 15h20. E o segundo vai ser mais 20 minutos, não é? 15 horas e 20 minutos mais 20 minutos, dá 20 mais 20 dá 40, como é inferior a 60, mantém-se, baixa-se o 15 horas e 40 minutos. E o seguinte ainda é mais 20 minutos. Só que neste caso temos 40 mais 20, temos 60 minutos, não podemos ter aqui 60 minutos, tem que ser inferior a 60. Portanto, subtraindo 60 minutos, que é uma hora, ficam aqui 0 minutos e passam uma hora para as 15 e adicionando fica 15 mais 1, ficam 16 horas. Portanto, o autocarro inicial passou às 15, o seguinte 20 minutos depois, 15h20, o segundo 20 minutos depois, 15h40, o terceiro mais 20 minutos, ou seja, 16 horas. Como nós vemos, existe um desfazamento de 20 minutos entre a passagem de um autocarro e o seguinte. Resumindo, o último autocarro terá passado às 15 horas e terá passado porquê? Porque no instante em que o Tiago chegou à paragem, o autocarro já tinha deixado a mesma há 5 minutos. Então, se o autocarro tinha deixado a mesma há 5 minutos, significa que o instante anterior corresponde à sua passagem pela paragem, isto é, 5 minutos antes. Ou seja, a diferença entre o instante posterior, que é 15 horas e 5 minutos, e a diferença entre os dois instantes, que são 5 minutos. Vamos obter 15 horas e 0 minutos, ou seja, 15 horas. Questão seguinte. Se esse autocarro passou às 15 e se existe um desfazamento de 20 minutos entre os autocarros seguintes, não é? Isto é uma carreira, significa então que 15 horas mais 20 minutos vai dar 15 horas e 20, depois mais 20 dá 15 e 40 e mais 20 dá 16 horas. Temos aqui o primeiro autocarro, a seguir ao que passou às 15 horas, temos aqui o segundo e o terceiro, só nos é solicitado até 3. Portanto, o quarto seria mais 20 minutos, este aqui seria mais 20, isto é, seriam 16 horas e 20 minutos. Vamos finalmente à última pergunta. O pai do Xavier trabalha das 9 horas às 12h30 e das 14 às 18h30. Quantas horas trabalha o pai do Xavier numa semana de trabalho? Portanto, nós temos aqui o horário de trabalho de um dia. Nós sabemos que uma semana tem 5 dias úteis. Portanto, se calcularmos o tempo de trabalho num dia, multiplicamos por 5, vamos ter o número de horas de trabalho do pai do Xavier na semana. Para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Se o horário de trabalho diário do pai do Xavier é das 9 horas às 12h30, tem aqui uma pausa para o almoço, e depois das 14 às 18h30, quanto é que ele trabalha no período da manhã e quanto é que ele trabalha no período da tarde? Para isso temos que fazer a diferença entre a hora posterior e a hora anterior. E aqui do mesmo modo, entre a hora posterior e a hora anterior. Temos então 12 horas e 30 minutos menos 9 horas. Tirar 0 a 30 é possível, claro, dá 30 na mesma. Tirar 9 a 12 dá 3. Portanto, no período da manhã, o pai do Xavier trabalha 3 horas e 30 minutos. E no período da tarde? Será 18 horas e 30 menos 14. Tirar 0 a 30 é possível, são 30 minutos. Tirar 14 a 18 também é 4. Portanto, trabalha no período da tarde mais 4 horas e 30 minutos. Ou seja, no total do dia, quanto é que ele trabalha? Trabalha 3 horas e 30 mais 4 e 30. 3 e 30 mais 4 e 30, 30 mais 30 dá 60, aqui não podemos ter 60, subtraímos 60 minutos, que é uma hora, ficam aqui 0 e passa uma hora para adicionar às 7, fica então 8 horas. Portanto, o pai do Xavier trabalha por dia 8 horas, isto é num dia de trabalho.
E então numa semana o que é que será? Portanto, na semana de trabalho será 8 horas, que é o trabalho diário, vezes 5 dias. Né? Nós temos 5 dias úteis, retirando o sábado e o domingo. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Portanto, vamos multiplicar 8 por 5. 8 vezes 5 são 40, ficam aqui 0 unidades, passam 4 dezenas para a ordem das dezenas, ou seja, 40 unidades. Baixa-se o 4, é 40. Portanto, podemos concluir que numa semana o pai do Xavier trabalha 40 horas, que são 8 horas diárias vezes os 5 dias.